Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Hoje é dia de jogo, mas o São Paulo não ficou parado, foi buscar o Paul Fernandes. Quero te atualizar sobre o Paul Fernandes hoje no São Paulo Futebol Clube, depois de uma ligação muito misteriosa do técnico Zubeldia querendo o jogador argentino de 32 anos. Vou falar sobre o tempo de contrato e todos os pormenores que envolvem essa negociação. Também sobre algumas joias da base do São Paulo. Dois que estão vindo para o time principal e outros que estão saindo. São assuntos assim que deixam o São Paulino totalmente apreensivo e coisa que acho que é bastante pertinente para os dias de hoje, não é verdade? Além do Brasileirão, que o São Paulo tem chance total de ganhar esse Brasileirão. E agora vai ter coisa boa aí para o São Paulo pegar o Fortaleza, vai ser coisa muito bacana mesmo. E o Paul Fernandes não tem muito a ver com a saída iminente do Galopo, tá? Top! Deixa o like pra dar uma moral no vídeo, posso contar com esse like seu aí? Tô contando. Se inscreva também no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E como tem futebol hoje, eu quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol. Se acertar, você ganha, meu parceiro! A 1xBet, parceira de times como Liverpool e Barcelona, preparou as melhores odds pra hoje. E você indo pelo primeiro comentário fixado, usando o meu link pra se cadastrar na 1xBet, você tem um bônus de boas-vindas, que nada mais é do que um valor dobrado no seu primeiro depósito. Deposita 100, vira 200, 200, 400, 400, 800 e assim vai até os 3 mil reais. Top, né? Hoje tem o Botafogo e o Cruzeiro e olha lá o Fortaleza contra o São Paulo. Fortaleza, vitória em casa, paga 2,26. A vitória do São Paulo fora paga 3,46, o empate paga 3,12 e eu vou de São Paulo, tá ligado? Valeu, XBet, tamo junto. Galera, é o seguinte, o São Paulo encaminha, olha assim, ó, São Paulo encaminha o empréstimo do João Moreira pro Vitória da Bahia. Falei com vocês sobre isso, então o Moreira, lateral direito, está indo para o Bahia por empréstimo. E daqui a pouquinho vai faltar lateral pro São Paulo. O Rafinha já com a idade bem avançada, vindo de uma contusão seríssima, e o Igor Vinícius pegando sozinho a posição ali para jogar Libertadores, Copa do Brasil e também o Brasileiro. Então um erro pesado do São Paulo entregando o Moreira assim de mão beijada pro Vitória. O Carpini pediu e a torcida do São Paulo não se conforma. Não vi um São Paulino, mas nenhum, sabe que é nenhum. As opiniões dos São Paulinos divergem o dia inteiro. Agora não vi um São Paulino que tenha assim achado interessante, correto, legal emprestar o Moreira pro Vitória. E o Vitória não contente com a ida do Luan e agora do Moreira também saindo, ele veio tentar buscar o Rodriguinho, meia da base, e o São Paulo, tipo assim, não, tudo bem. Só que aí o Rodriguinho acabou não indo pra lá porque o próprio Rodriguinho não quis. O Paulinho Vilhena, Pedrinho Vilhena, foi embora pro Sport por empréstimo e o São Paulo tá se desfazendo do monte, cara. Por exemplo, o Thales Vander, que era um centroavante, pegada de Luiz Fabiano ali, pra ser reserva do Caleri, o São Paulo misteriosamente se livrou do Thales Vander, mandou embora para Portugal, do nada, na madrugada assim, ó. E aí o Juan e o Wellington seguiram o caminho. Lembra do Luizão, zagueirão canhoto, e também do Vitinho, atacante, ponta esquerda, equipe de base? Esses não renovaram com São Paulo. Nem o Vitinho, nem o Luizão. E agora o Wellington e o Juan, depois de fazerem a sua famazinha no São Paulo, eles pegaram e meteram o pé, foram pro Southampton e assinaram pré-contrato. Então o São Paulo tá perdendo. São Paulo, um tricampeão do mundo, está perdendo jogador assim do nada pro Southampton da Inglaterra, um time que ninguém nem sabia que existia até o Wellington e o Juan assinarem com o Southampton. Então o que tá acontecendo? O São Paulo vai ficar perdendo os caras da base do nada ou vai vender? O Nestor com pouco valor de mercado hoje, o Pablo Maia um pouco mais desvalorizado depois da contusão e o São Paulo tendo que fazer, se virar, vender Galopo, vender caras que ele nem revelou para poder recuperar o caixa. É uma coisa assim complicada de interpretar e acho, e tenho certeza, que a diretoria do São Paulo precisa rever isso agora. No lado bom da coisa da equipe de base, o São Paulo tem algum... Ah, e tem também aqueles meninos que vieram do continente africano. O King Faisal está lá ainda. O Ibali, bem desvalorizado, foi emprestado. O Balogun foi dispensado. Então o São Paulo tá ficando sem aquele projeto de trazer os caras de lá baratos, fazer craques e vender depois para a Europa. O São Paulo não tá conseguindo. Então a equipe de base do São Paulo tem que ter um olhar mais clínico.
técnico, um olhar melhor, um olhar mais profissional de caras que sabem fazer e não de aventureiros, amiguinhos que vieram pra lá porque o Júlio Casares assumiu e nomeou alguém. Não pode ser assim. Tem que ser coisa boa, tem que ter profissional bom ali, que a equipe de base é muito importante. Por outro lado, o São Paulo revelou o Henrique Carmo, que tem o Bayern de Munique uma vez teve o interesse no Henrique Carmo, e também o William Gomes, que já está no profissional jogando já. Agora o William Gomes, nessa sequência de jogos do São Paulo, ele deve aparecer entre os titulares do São Paulo no time alternativo, quando o São Paulo estiver descansando os principais para Libertadores e Copa do Brasil. E o William Gomes é um cara de muito, mas muito valor de mercado, coisa de 350 milhões de reais é a multa dele. É claro, se o São Paulo fizer valer a multa, se chegar a qualquer 20 milhões de reais, 30, e o São Paulo mandar o menino embora, não vale nada. Agora, se o São Paulo conseguir fazer o que o Palmeiras fez com o Endrick, o que o próprio Atlético Mineiro fez com o Vitor Roque, aí o William Gomes vale muito, e o William Gomes é um cara que na equipe de base não jogava menos que o Endrick, não jogava menos que o Estevão do Palmeiras, não jogava menos que o Vitor Roque, pelo contrário. O São Paulo tem também o Rian Francisco, monstro sagrado da equipe de base, o artilheiro das multidões, e tem agora também o Enzo Boer, que surge no São Paulo, dando carretilha nos caras da base, sendo um atacante assim formidável, esplendoroso. Basta saber se o São Paulo vai conseguir fazer grana com isso, fazer uma carreira com um jovem desse, ou se o São Paulo vai dar essa ramelada que ele tem feito com caras como o Juan, como o Wellington, como o Vitinho, como o Luizão, e perdendo, ou emprestando aqui para futebol de polos, de visibilidades, vitrines menores, como Sport, como Vitória da Bahia, caras que flertam muito com a Série B do Brasil, e o São Paulo mandando caras para times que de vez em quando estão na Série B. É patético, precisa valorizar. William Gomes, Henrique Carmo e Enzo Boer, São Paulo, vamos olhar com profissionalismo e lembrar sempre que são esses caras que vão tirar o São Paulo do buraco, não pode brincar nesse quesito aí. Beleza? Gente, o Paul Fernandes, meio-campista do Boca Juniors, teve a ligação do técnico Luiz Zubeldia. Só para vocês entenderem um pouco do contexto, o Zubeldia gostou da ideia do Thiago Mendes assumindo o São Paulo e vindo ser o segundo volante. O São Paulo não conseguiu fechar com o Thiago Mendes ainda por conta da multa rescisória lá no time dele da Arábia ser muito alta. O time viu que o São Paulo estava fechando com o Thiago Mendes, falou, então me pague. Quer que ele vá, me pague. E o São Paulo não ficou parado. São Paulo foi lá e comprou o Marcos Antônio, que é um baita jogador de bola, baita mesmo. Os flamenguistas brabíssimos, bravos lá, porque ele acabou vindo pro São Paulo. Ele pôs a camisa e já está em campo, já está treinando, muito em breve estará jogando com o time do Zubeldia, com os caras lá. E aí o São Paulo também não parado ainda, e aí aqui é um ponto que me pega, tá? Se o Paul Fernandes vier pro São Paulo, o Thiago Mendes não é que esfria, o São Paulo desiste? Sim, é muito provável que o São Paulo, num primeiro momento, desista definitivamente do Thiago Mendes, fechando com o Paul Fernandes. O Paul Fernandes, o São Paulo ofereceu para ele na sexta-feira, ontem, 2 anos de contrato. O Zubeldia de novo ligou para o Paul Fernandes, explicou para ele qual que é o projeto dele no São Paulo. Então, claro, você imagina aí, o Zubeldia ligando no Paul Fernandes falando assim, nós contratamos aqui o Marcos Antônio e vamos contratar o Thiago Mendes e você vem para ser reserva. Não, não foi assim a ligação. Ele viria para ser titular. O Zubeldia gosta do cara e ele viria para ser um cara queridinho do Zubeldia que chegou aqui e não chegou ninguém para ele, né? Chegou o Marcos Antônio, que nem foi indicação dele. O Paul Fernandes seria o primeiro jogador indicação dele que chegaria para o São Paulo, claro, para ser o homem de confiança do Zubeldia nos gramados. O Zubeldia rasga elogios pro Paul Fernandes. É jogador bom, apesar da idade tem fome de vitória, muito aguerrido, muito raçudo, muito de entrega e tal, e visão de jogo. Tem uma visão, sabe sentir a temperatura dos jogos, um termômetro dentro do campo para não deixar o jogo, a peteca cair, sabe? Pressão do adversário, se desestabilizar no jogo. É um cara que o Zubeldia com certeza vai usar como titular. Tanto o Paul Fernandes e o Marcos Antônio também, que vem com uma pompa de Europa, vem com uma pompa de Lazio. Sendo assim, Thiago Mendes esfria e bastante. Gente, o Paul Fernandes ele tem o contrato se encerrando com o Boca agora em dezembro. O Boca está querendo muito o Galopo, certo? O Boca fez proposta pelo Galopo, mas tem proposta da própria Argentina mais alta, acho que é do Rosário Central, mais alta pelo Galopo do que o próprio Boca. Então o São Paulo prefere vender o Galopo mais caro.
óbvio. No entanto, envolvendo o Galopo com uma transação para ter o Paul Fernandes agora, também seria algo bastante plausível, bastante tangível, bastante real, né? Ah, eu quero Paul Fernandes, mas quero para agora. Então como é que faz aí, Boca? Boca, beleza, me libera um pouquinho o Galopo por um pouquinho menos de dinheiro e aí eu te libero o Paul Fernandes agora. Deve ser assim. Na próxima semana nós deveremos ter o anúncio já do Paul Fernandes contratado para a janela de agora. Chega para jogar, não tem contusão, já está pronto para jogar. E aí o São Paulo vai anunciar o Paul Fernandes na semana que vem, assim, 99% fechado já com o Paul Fernandes, tá? Fica a dúvida para a vaga da lateral esquerda, onde o São Paulo também precisa muito desse tipo de jogador que não fechou com ninguém ainda. O Alexandro, esquisita a negociação. O São Paulo pega o Fortaleza hoje, certo? O Lucas Moura não estará e vai ser uma boa. Claro que é péssimo, horroroso não ter o Lucas, mas vai ser uma boa analisar o time e ter essa peça que falta para a ponta direita. Imagina comigo, meu povo, o Eric acabou com o jogo na ponta direita. Nos próximos jogos, o Lucas pode voltar no lugar do Luciano, que não tem ido bem na meia. E aí o Eric seria um titular, um possível titular. Tanto para o Eric se aplica essa lógica, como também se aplica para o William Gomes. Ponta, 1 contra 1, driblador, veloz, rápido. O William Gomes pode assumir essa ponta direita hoje. Luciano, Caleri, Ferreirinha, William Gomes, Luciano, Caleri, Ferreirinha, Eric, Luciano, Caleri, Ferreirinha, Wellington, Rato. Todos os jogadores, todos esses três, William Gomes, Rato e também o William Gomes, Rato e também o Eric, eles têm a característica de ser ponta direita. O Rato mais lento, mais cadência e um chute muito bom, porém os outros dois mais jovens, mais rápidos, mais dribladores e muito mais rápidos, né? Sendo assim, você pensa, o Caleri não é um cara tão rápido, o Lucas é. O Ferreirinha também é. Sendo assim, pode ter o Wellington Rato. Não precisa o Rato ser um velocista também pela ponta. Fica legal demais se for o Eric e o William Gomes e termos uma velocidade extrema, tanto com o Ferreirinha como o Eric, como o William Gomes. Porém, um time não precisa de tantos caras extremamente velozes. Precisa de um passe de mais qualidade e precisa de um chute muito bom. E o Rato, ele antes da contusão, ele era um cara que pouquíssimos São Paulinos não gostavam. A grande maioria dos São Paulinos gostavam do Rato antes da contusão. É claro que ele voltou sem quase nenhum ritmo de jogo, o ritmo dele está bastante precário e também tem uma questão que pode ser, eu não tenho certeza, mas ele pode estar acima do peso. Muitos São Paulinos falando comigo, olha e fala, o Rato tá acima do peso, o Rato tá gordo, coisa e tal. Eu vejo o Rato com o mesmo corpo do Luciano, é bem pesado mesmo, está com movimentos debilitados, o Luciano na meia, na hora de virar o corpo não consegue e o Rato é um cara que também não tá muito longe de ser aquele Rato da Copa do Brasil, do brasileiro do ano passado que nós tivemos com o Dorival Júnior. O Rato hoje ele pode vir a ser o titular na ausência do Lucas, mas nós podemos ter essa surpresinha do Eric ou esse presentaço que é o William Gomes. O William Gomes mais rápido que o Eric talvez, só que o Eric tem um ótimo chute, hein? Muita gente me falando, Juba, o Eric chuta melhor que o Ferreirinha. Depois desses comentários parei para pensar, pode ser. O Ferreirinha tá bastante artilheiro pelo São Paulo. Quem sabe o Eric não é o nosso Ferreirinha pela ponta direita e o São Paulo passa a não depender só do Lucas e do Ferreirinha para puxar contra-ataque e fazer gol, como também o Eric. Aí o Caleri volta para uma boa forma e vira uma seleção. Vira ou não vira? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!